noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante na vida de cada um de vocês. Amém. Lembrando o que eu já falei de manhã, quem veio de manhã vai ouvir novamente. A palavra do Senhor, no Salmo 122, diz: alegrei-me quando me disseram... Você está alegre? Aleluia, graças a Deus por isso. Nesse mesmo Salmo, no verso número 9, diz que, pelo amor da casa do Senhor, nós queremos ver o bem do nosso irmão. É isso que nós queremos, de fato, ver o bem do nosso irmão? É por isso que nós nos comungamos em Igreja de Cristo? Amém por isso. Vamos ter agora um momento de oração. Abaixemos as nossas frontes e oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante do Teu trono de graça, reconhecendo que o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o Criador dos céus, da terra e de tudo que nele há, inclusive a nossa pessoa. E nós somos gratos porque nós temos um Deus vivo, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que nos dirige, um Deus que nos abençoa, um Deus que nos corrige também. E nós somos gratos por isso. Nós somos gratos por esse momento que podemos nos reunir como Igreja de Cristo, para Te louvar, para Te bendizer, para engrandecer o Teu santo nome. Ouve, Senhor, as nossas orações, aceita o nosso louvor. Fala conosco através da instrumentalidade do Teu servo, pastor Amauri, que nos trará a Tua palavra, e que essa palavra seja viva e eficaz em nossos corações, para que nós saiamos daqui muito mais preparados para Te servir cada dia melhor, porque nós só podemos servir bem a quem nós conhecemos qual é a vontade. Expressa então, Senhor, através do Teu servo, qual é a Tua vontade para as nossas vidas. É em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço, com perdão dos nossos pecados. Amém. Nosso Deus é soberano e reina. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já reinava soberano neste universo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é
soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei se você já prestou atenção nisso quando leu, mas outro dia lá em casa nós estávamos lendo Gênesis capítulo 1 e vimos que no primeiro dia Deus disse: haja luz. Mas o sol, a lua e as estrelas só foram criados no quarto dia. Mas no primeiro dia Deus disse: haja luz. Então que luz era essa, não é? A luz do próprio Deus. Deus não necessita do sol e da lua. Ele é luz própria. E João diz: Deus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E que essa luz realmente possa resplandecer em nossas vidas. Amém? Queridos, sem dúvida nenhuma, a oração é um objeto de muito poder na nossa vida. E homens de Deus no passado oraram e fizeram grandes coisas. E nós também, se verdadeiramente orarmos, poderemos fazer grandes coisas. E Deus pode fazer grandes coisas em nosso meio. E nós vamos cantar isso. É um cântico bem antigo. Se você é novo na fé, talvez não conheça. Mas se você já tem aí alguns anos, né, de caminhada, certamente vai conhecer esse cântico que diz: se começarmos a orar, este templo treme, e Deus poderá fazer grandes coisas em nosso meio. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Amém? Quantos conheciam este cântico? Eu acho que a maioria não, né? Sinal que nós estamos recebendo aí novos convertidos, né? Porque realmente é bem antigo esse cântico, bem antigo. Eu cantava quando era do departamento infantil, gente, então imagina.
Mas é isso. De fato, Deus pode fazer grandes coisas a partir do momento que o seu povo ora. Quanto amor Deus tem por nós. E a prova cabal do amor de Deus por cada um de nós é que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E talvez você esteja passando por um momento difícil, às vezes se questione, poxa, será que Deus de fato me ama? Ele te ama verdadeiramente. Apesar das dificuldades, das tribulações, das circunstâncias, Deus te ama, e a prova disso é que Ele enviou Jesus Cristo para morrer no seu, no meu, em nosso lugar. Quanto amor Deus de fato tem por nós. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Vamos novamente do início. Quanto amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão De tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Podemos assentar, queridos. E a vinda de Jesus Cristo, ela foi prometida muitos anos antes mesmo de Jesus ter pisado aqui neste mundo. E a primeira promessa de Deus acerca de Jesus Cristo, ela está registrada lá em Gênesis, não é? Quando Deus fala que da semente da mulher, né, viria o Salvador. E o Antigo Testamento, ele relata inúmeras promessas acerca da vinda de Jesus Cristo. Então, de fato, o nosso Deus é um Deus de promessas. E tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu e vai cumprir, não é?
não como nós, que somos falhos. E tantas vezes, talvez você já tenha feito alguma promessa, algum propósito, mas falhou, não conseguiu cumprir. Mas eu queria te dizer que tudo aquilo que Deus disse e falou, e que está registrado na Escritura, Ele cumpriu, irá cumprir. O nosso Deus não falha e jamais falhará. É um Deus de promessas, um Deus de aliança. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Do início. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ó Deus, e essa é a nossa certeza, de que céus e terra passarão, mas a Tua palavra permanecerá para todos sempre. E uma das promessas do Senhor, ó Deus, e que nós ansiamos, é que Tu prometestes, ó Deus, vir nos buscar, e nós ansiamos por este dia, porque neste dia então estaremos face a face com o Senhor e poderemos vê-lo em sua plenitude, em toda a sua glória, Senhor. E nós ansiamos por isso, Pai. Mas enquanto este dia não chega, nós aqui estamos louvando, adorando, bendizendo o Teu nome de todo o nosso coração, expressão da nossa gratidão a Ti, ó Deus, por aquilo que fizestes por nós. Nós estávamos mortos, não havia esperança, mas o Senhor escolheu nos amar, escolheu, decidiu enviar Jesus Cristo para que viesse a este mundo e morresse a nossa morte, para que então pudéssemos ter vida. E essa vida, Senhor, nós viveremos eternamente com o Senhor, a começar de hoje e por toda a eternidade. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada, para que não nos desviemos do Teu caminho, para que realmente, ó Deus, possamos seguir no Teu caminho, em direção ao alvo que é Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, pois somos fracos, somos falhos, e muito precisamos do Senhor, pois sem Ti nada somos. Sem Ti nós nada podemos fazer, e por isso declaramos aqui nesta noite a nossa total dependência do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a Te servir melhor. Ajuda-nos, ó Deus, a poder fazer a Tua obra, Senhor, apesar de nós. Que o Senhor nos use para o louvor e honra do Teu nome, Senhor, hoje e por todo sempre. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Quero te convidar para orar, momentos de buscarmos a presença de Deus, de intercessão. Nós cantamos que eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Nós cantamos que Deus fez promessas, fez aliança, e nas promessas dEle, Ele cuida de nós. E por vezes, mesmo sabendo dessas verdades, nós ficamos ansiosos, inquietos, preocupados, angustiados, tristes. Eu queria orar por isso nesse momento. Queria te convidar para orar por estas coisas. Nós estamos começando mais um ano e tem grandes desafios para você aí à frente, profissionalmente, academicamente, saúde. Irmãos nossos, como nossa querida irmã Mercedes, já virou de 2017 para 2018 no hospital internada, tem que fazer uma cirurgia esta semana, mesmo aos seus 85 anos de idade, está ali, num quadro de enfermidade, problemas de coração, angústias, desafios que temos que enfrentar na nossa jornada, mas nós vencemos com fé, no poder, na promessa, na palavra do nosso Deus. Então eu queria te convidar para orar, buscando de Deus força, buscando de Deus o impossível, buscando de Deus ânimo, buscando de Deus alegria, buscando de Deus entusiasmo para a jornada de mais um ano que temos pela frente. Então, vamos fazer assim, vamos ter esse momento de oração. Queria te convidar a ficar de pé, e se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar. Quero convidar os presbíteros para estarem aqui também à frente, orar com você, orar por você, pelo seu ano de 2018. Pelos desafios que você tem, pelas jornadas que você tem, pelas lutas que você terá que enfrentar, por ansiedades, inquietações. Se você está assim, começando o ano com alguma angústia, alguma preocupação, algum fardo, algum peso, algum medo, coloca isso diante de Deus agora. Vamos fazer isso? Fica em pé. Se você quiser vir aqui à frente para orarmos perto, orarmos juntos, quero convidar você para estar aqui e nós vamos falar com Deus. Vamos interceder uns pelos outros.
orar uns pelos outros. E nisso, um gesto tão simples, orar uns pelos outros, nisso somos fortalecidos, nisso somos curados, nisso somos encorajados, nisso somos motivados, nisso somos impulsionados pelo Senhor. Nisso a bênção de Deus se manifesta, se derrama sobre nós. Queria convidar o seminarista Léo para vir aqui e fazer esta oração por nós. Enquanto você está aqui, os presbíteros vão andar aí no meio, orar por vocês. Não é? Pode ficar aí os presbíteros assim, orando pelos irmãos. Chega perto ali de um, de outro, ora com eles. Intercede. E você também ora por sua vida. Enquanto você ora por você, ora também pelo irmão que está do lado, que está aí perto de você, junto com você aqui à frente agora. Você ora por você, ora pelo irmão do lado, recebe a oração por você. E assim nós vamos orando uns pelos outros, e a graça de Deus sendo semeada entre nós, e a bênção de Deus sendo distribuída entre nós em Cristo Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, exaltado seja o seu nome, ó Deus. Obrigado pelo Senhor ser o nosso Pai, a quem nós podemos confiar, o Deus a quem fez uma aliança, mesmo sabendo que nós, homens, pecadores, não merecíamos, ó Deus. Te agradecemos pelo seu amor, que nos alcançou, pela sua graça, pela sua misericórdia, ó Deus. Temos aqui, ó Pai, irmãos, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por períodos de aflições, ó Deus. Que o Senhor se faça presente aqui neste culto, trazendo libertação, trazendo cura. Que o Senhor possa vir com o seu Santo Espírito e encher cada coração que está aqui neste lugar, ó Deus. Se faz presente na nossa vida, ó Deus. Que nós possamos sentir o seu agir nas nossas vidas, ó Deus. Que a nossa igreja seja conhecida por ser uma igreja de oração, uma igreja que depende do Senhor. Ó Pai, eu clamo pelo seu agir na nossa vida, eu clamo pelo seu agir na vida da nossa igreja. Se faz presente aqui, ó Deus. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. O Senhor derrame a graça e a bênção sobre você. E como disse Arão, Senhor, sobre ti, sobre você, levante o rosto. Senhor, faça resplandecer o rosto dele sobre você. Os presbíteros podem continuar aqui à frente. Os irmãos podem ir retornando aí. A igreja pode assentar-se. Queria chamar aqui à frente o Maurício, a Viviane. Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz e te responda a oração que você fez a ele aqui à frente agora. Maurício e a Viviane estão sendo recebidos como membros da nossa igreja pela profissão de fé. Eram de outra comunidade evangélica, estão caminhando conosco e agora estarão como membros também da igreja. E nós queremos recebê-los com alegria no coração. Não puderam estar no dia da recepção aqui por causa de mudança de imóvel, aí foi assim um transtorno, mas com alegria no coração nós recebemos vocês e na certeza de que Deus vai usá-los para serem bênção na vida dessa igreja, e que essa igreja será usada na vida de vocês para ser bênção na vida de vocês também, não será, irmãos? Amém, muito bem. Como crentes, membros dessa igreja, vocês confessam que creem na Escritura Sagrada, Velho e Novo Testamento, como única regra de fé e prática para a vida de vocês? E se comprometem que vão viver de acordo com a doutrina e prática do Evangelho do Senhor Jesus? Vocês confessam que são pecadores, imperfeitos, perdidos, mas
que vocês creem na salvação unicamente por Cristo Jesus. Vocês creem na obra de Deus, na obra do Espírito Santo, na obra de Cristo Jesus na cruz por nós, na criação de Deus e vocês e nós como criação para a glória de Deus, criados por Ele para a glória dEle, sim. E como membros dessa igreja, vocês também se comprometem a servir ao Senhor, pregar o Evangelho do Senhor com as palavras e com a vida de vocês. Se comprometem também a participar dos trabalhos da igreja, sustentá-la moralmente, financeiramente. E por último, vocês se submetem às autoridades, liderança sobre a vida de vocês instituídas nessa igreja, enquanto essa liderança for fiel à Escritura Sagrada. Muito bem, compromisso assumido. Vamos orar por eles, amados. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida do Maurício. Ó Deus, muito obrigado, Deus, pela vida da Viviane. O Senhor os trouxe para estarem aqui conosco como membros dessa igreja, e nós os recebemos como enviados do Senhor para servi-lo aqui entre nós, para Deus nos amar, serem amados por nós, cuidar e ser cuidados, para que talentos, dons e habilidades que eles têm sejam também, Deus, contribuição para o avanço da igreja nesse lugar. E que, Senhor, aqui se sintam assim, família, amados, cuidados em tudo. Que a boa mão do Senhor esteja sobre eles, que a unção do Senhor esteja sobre a vida deles, e que, Deus amado, esse ingresso deles aqui como membros seja frutífero para a glória e louvor do Teu santo nome. Em Jesus nós oramos e os recebemos para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito bem-vindos. Os presbíteros podem dar aqui também as boas-vindas aí a esse casal. Você marca aí bem o rostinho deles, para você também, no final, abraçá-los e dizer para eles que são muito bem-vindos como membros dessa igreja. Que a unção, graça, favor do Senhor continue sobre a vida deles, mais e mais. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo de número 1, a palavra nos diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu Deus, o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de se dar, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. E ele lhe disse: será assim a tua posteridade. Versículo 6, leia comigo. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono em Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito:
Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de se sujeitar, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice, na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas nuvens ou densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Leia o 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Vai mais um pouquinho adiante, capítulo 17. Versículo 1 em diante. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Versículo 2, vamos juntos? Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Preste atenção, não uma só, numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim, Abrão já não será o teu nome, sim, Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, reis procederão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Deus se relaciona com sua criação desde o começo, por meio de aliança, por meio de pactos. Quando Deus criou Adão e Eva no Éden, Deus dá a Adão e Eva a tarefa de cuidado da criação. Deus diz a este primeiro casal, a esses primeiros humanos, Deus diz a eles: governai a terra, sujeitai a terra, exerça o domínio, a liderança sobre o planeta e sobre a estrutura do planeta. Deus dá a eles essa tarefa, e Deus estabelece com eles, como criação dele, uma aliança. Então Deus faz com eles um pacto: eu dou a vocês a terra, eu dou a vocês um mandato de governo sobre a natureza, sobre a criação, mas tem um pacto que nós fazemos: vocês vão comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto a árvore que está no meio do jardim. Adão e Eva violaram uma aliança. Adão e Eva foram infiéis ao pacto que eles tinham com Deus. Tinham uma aliança com Deus. Vocês desfrutam de tudo, vocês comem de tudo no jardim, vocês não comem da árvore que está no meio do jardim,
e Deus chama aquela árvore de árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu, pessoalmente, acredito que naquela árvore não tinha nada demais, que aquela era uma árvore comum do jardim, mas que Deus separou, e Deus estava dizendo para Adão e Eva: esta árvore do meio do jardim, Deus está dizendo assim: todas as árvores são minhas, mas vocês têm uma aliança comigo, então vocês comem de todas, mas daquela que está no meio vocês não comem, aquela vocês reservam para mim, aquela é a única que eu não vou deixar vocês usarem. É como se Deus dissesse: olha, tudo é meu, eu estou dando tudo a vocês, mas aquela árvore eu vou reter, aquela é minha. E aquela árvore marca a fronteira de quem é Senhor e de quem é servo, de quem é Deus e quem é criação. Aquela árvore marca a fronteira da infidelidade e da fidelidade, do temor, da reverência a Deus e da irreverência a Deus, do levar Deus a sério e do não levar Deus a sério na vida. Quando Adão e Eva comeram, eles infringiram a regra, não levaram Deus a sério. Deus disse: se vocês comerem, vocês vão morrer, vocês se tornarão mortais, vocês vão morrer. E a mortalidade, a perda da imortalidade, está no fato de que eles são expulsos do jardim do Éden e são proibidos de comer da árvore da vida. Ou seja, a imortalidade não está inerente a Adão e Eva. A imortalidade não é inerente aos primeiros humanos. A imortalidade está em Deus. E a vida está na comunhão com Deus. A vida está na aliança com Deus. Quando a aliança com Deus é violada, quando a aliança é quebrada, significa morte. Preste atenção nisso. Quando a aliança é quebrada, significa morte. Adão e Eva violaram a aliança, expulsos do jardim, morte. Então, Gênesis vai nos contar o desenvolvimento da raça humana. Capítulo 4 de Gênesis vai nos falar então da primeira família. Capítulo 5 da genealogia daqueles primeiros humanos, de como a humanidade se formou, se estabeleceu. Capítulo 6 nos fala do dilúvio. E você vai ter nos capítulos 7, 8, 9, 10 e 11 aquela formação da humanidade a partir então do dilúvio. Você tem 7, 8, 9, a narração do que se deu durante o dilúvio. Aí você tem a saída da humanidade, daqueles humanos, Noé com a sua família da arca. E quando eles saem da arca, a primeira coisa que Noé faz, pergunta de escola bíblica dominical: qual é a primeira coisa que Noé faz quando sai da arca? Ele ergue um altar, mata animais, sacrifica e oferece um culto a Deus. E naquela hora, o que acontece? Deus toma aquele prisma de cores, o arco-íris, diz para eles: está vendo aquele símbolo? Aquilo vai significar a minha aliança com vocês. Eu tenho um pacto com vocês, eu não vou destruir vocês assim mais. Agora vocês vão viver. Eles poderiam sair da arca morrendo de medo da próxima chuva. Já pensou? Próxima chuva que desce. Mas Deus fez com eles uma aliança: não haverá mais inundação assim. Então eles estão tranquilos, tem uma aliança com Deus. E aí então Gênesis sai da história de Noé. Ele diz que de Noé ele tem 3 filhos, Sem, Quem e Jafé. E desses 3 filhos, a Bíblia chama a atenção de Sem, que forma o povo semita. Jafé forma o povo jafetita, que sobe e vão formar os povos europeus, os povos do norte, em relação ao ponto onde eles estão, Oriente Médio. Os semitas ficam naquela região, os cananeus, os filhos de Cão, descem, formam os povos africanos. Mas aqui a Bíblia concentra a atenção, o olhar sobre os semitas. E de Sem surge um homem chamado Abraão. Abraão, a Bíblia diz que ele é de Ur dos caldeus.
Abraão, para situar no nosso mundo hoje, seria um iraquiano. Ur ficava mais ou menos situada onde hoje é o Kuwait, a cidade de fato de Ur. Nós não temos, ela era na época uma cidade litorânea, hoje a que corresponde ao lugar onde era Ur, não é mais litorânea, há mudanças geográficas na região e várias outras, mas seria nesse território próximo, fronteira ali, a Iraque já entrando no Kuwait. Abraão é dali, ele é filho de Terá. E esse seu pai Terá, não sabemos nada sobre ele, a não ser que era pai de Abraão, que tinha um filho chamado Arã, que tinha um filho chamado Naor, que eram os irmãos de Abraão, e ele era um líder da sua família, peregrina um pouco com seus filhos. Um dos filhos, que é Arã, morre bem jovem, não sabemos porquê. Terá sai de Ur dos caldeus, dizendo para seus filhos: nós vamos para a terra de Canaã. Mas ao invés de ir para a terra de Canaã, ele vai para uma cidade chamada Harã, que fica na Turquia, 1000 quilômetros quase de onde ele estava, e cerca de 650 quilômetros de onde ele queria ir. Não sei se ele errou a rota, não errou não, com certeza. Ele vai fazer uma imigração. Na verdade, no mundo daqueles dias, havia uma tendência desse tipo de imigração. A cidade mais forte, mais poderosa do mundo era Ur dos caldeus. Eles moravam no que poderíamos chamar a capital do mundo daqueles dias, mas eles migram para o interior. E Deus está no controle de tudo isso. Abraão, então, no capítulo 12, recebe uma ordem de Deus: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes. O pai dele já havia morrido, mas aquele clã formado pelo pai dele estava estabelecido em Harã. E eles já passaram vários anos naquele lugar. Ele sai de Ur dos caldeus, sai de Harã e vai para a terra de Canaã. E quando chega na terra de Canaã, ele começa a peregrinar naquela terra. Ele anda naquela terra, montando suas tendas, levando seus animais, levando seus empregados, e ele começa a procurar pasto para os seus animais, condições de vida em um e outro lugar. E é exatamente aí que Deus fala com Abraão. É nessa terra da peregrinação que Deus fala com ele. Abraão está andando naquela terra que seu pai tinha dito: vamos lá para Canaã. Finalmente ele chegou no destino acerca do qual eles haviam partido de Ur dos caldeus. E ele começa a conhecer, desbravar e andar aquela terra, e ele percebe que aquela terra já era habitada por vários povos, que o texto até menciona para nós. Você tem aqui uma listinha de nomes: o Queneu, o Cadmoneu, o Quenezeu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaim, que numa outra parte ele vai chamar todo mundo de amonitas, tomando uma parte pelo todo. Vários povos moravam ali. Abraão peregrinando, de repente Deus fala com ele: Abraão, Deus faz duas promessas. Deus diz a ele: você terá muitos filhos, e os teus filhos vão formar nações, e parte dos teus filhos vão habitar esta terra na qual você está peregrinando. Esta terra será tua e da tua descendência. Aí é que Abraão começa a questionar Deus, como você vê no texto. Quando Deus diz para ele: eu sou o teu Deus, o teu galardão será sobremodo grande, Abraão vira para Deus e fala: Senhor, de que jeito? Se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, sujeito que veio de Damasco, é o sírio Eliezer. De que jeito, Senhor? O Senhor fala que eu estou sendo abençoado, o Senhor fala que o meu galardão vai ser grande, mas eu não tenho filhos até hoje. Abraão já está aqui próximo dos 70 anos de idade, e não nasceu filho. O negócio já ficou complicado, não é? Então ele fala com Deus: Deus, eu não
estou acreditando muito no que o Senhor está dizendo. Deus então reforça para ele. Deus diz a Abraão: não será esse o teu herdeiro. O teu herdeiro não será o Damasceno, não será Eliezer. O teu herdeiro será aquele que há de ser gerado de você. E a tua descendência vai herdar essa terra. E Deus então começa, em resposta a uma pergunta de Abraão, mostrar para ele um sinal de que tudo aquilo vai se cumprir na vida dele. Deus diz para ele: eu te tirei lá de Ur. Quando você saiu para ir para Arã, foi eu que tirei. Quando você saiu de Arã para cá, foi eu que tirei. Aquela ideia do teu pai de sair de lá e vir para cá, foi eu que coloquei na cabeça dele. Então Abraão pergunta: como eu vou saber se eu vou possuir de fato essa terra? Como eu vou saber se o que o Senhor está me dizendo é verdade? Como eu posso acreditar em tudo isso? Deus diz a Abraão: então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer com você um pacto, eu vou fazer com você uma aliança. Mas agora Deus não pode estabelecer uma aliança como aquela da criação, porque o homem já pecou e se separou de Deus, se tornou mortal, se tornou mau. Deus então vai fazer uma aliança com Abraão. Deus dá a ele uma ordem: vamos fazer um pacto, vamos fazer uma aliança. Toma uma novilha, olha aí, versículo de número 9, Deus diz: toma uma novilha, toma uma cabra, toma um cordeiro, pega uma rola, pega pombinhos, parte no meio. Quando parte um animal no meio, o que acontece? Ele morre, ele sangra e ele morre. Abraão faz uma aliança com Deus aqui, ou aliás, Deus faz um pacto com Abraão. É chamada tradicionalmente de Berit Beim Rabetarim, que quer dizer aliança das metades, ou aliança dos pedaços. Porque Deus manda Abraão cortar 5 animais, aliás, 3 animais pelo meio. As aves ele não corta pelo meio. E Deus diz para ele: corta os animais no meio, coloca e fica esperando. Abraão coloca e fica esperando. O tempo passa, as carnes começam a emitir cheiro, as aves de rapina começam a pousar e querem comer aquelas carnes, e Abraão tem que ficar ali brigando com aqueles animais de rapina, espantando os animais. E de repente o texto nos diz que trevas densas vêm sobre aquele lugar, nuvens, um nevoeiro baixa naquele lugar, vem um pavor, vem um medo sobre Abraão, por causa da presença sobrenatural de algo naquele lugar. Abraão não entende bem o que é, Abraão não sabe o que se passa, e vem um sono fortíssimo sobre ele. Ele está sonolento, apavorado, trevas. E Deus então fala com Abraão no meio dessa cena, dizendo: saiba com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. E olha o que Deus já adianta para Abraão. Nós estamos lendo um texto de 3.500 anos atrás, uma história de 3.500 anos atrás. Mas 3.500 anos atrás Deus fala com Abraão: a tua descendência vai ser peregrina nessa terra. Eles serão feitos escravos, ficarão na escravidão por 400 anos. Depois de 400 anos, eu vou tirá-los da escravidão e vou colocá-los nesta terra, e eles tomarão posse dela e serão donos dela. E Deus diz: olha, 400 anos, porque o tempo do amorreu aqui, o tempo desse povo amorreu que habita a terra, e tomando a parte pelo todo aquele povo que habitava, Deus diz: a iniquidade deles ainda não se completou. Quando completar a iniquidade, eu vou destruir esse povo, eu vou expulsá-los dessa terra e vou dar essa terra aos teus descendentes. E é o que Deus de fato faz muitos anos depois. Deus faz aqui uma promessa e sela agora uma aliança. O texto diz que quando Abraão está perdido no meio daquela cena,
aparece uma tocha de fogo. E a tocha de fogo entra no meio dos animais, e atravessa no meio dos animais, e volta no meio dos animais. Naqueles dias, esse era um pacto que duas pessoas celebravam, dizendo assim: se alguém violar a aliança, significa que essa pessoa vai ter o destino dos animais, morte. Era uma aliança de vida e de morte, uma aliança inviolável. Então usava-se os animais partidos como exemplo do que aconteceria se alguém fosse infiel à aliança. Mas é interessante que quando Deus faz aliança com Abraão, se você ler o texto e prestar atenção, a pergunta é: que hora que Abraão entra no meio dos animais? Que horas? Nenhuma. Abraão não entra no meio dos animais, só Deus que entra. O texto vai nos falar que no meio daquelas trevas todas, versículo 17, um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Mas Abraão não. Mas o texto diz: naquele dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, do Egito até o grande rio, tudo será de vocês. Toda a terra que você pisou, agora será de vocês. Um pacto, uma aliança que Deus fez com Abraão. E Deus está dizendo a Abraão: esta aliança não está empenhada em você, esta aliança está empenhada na minha fidelidade a você. Deus faz o pacto com Abraão, não é Abraão quem faz uma aliança com Deus, é Deus quem fez uma aliança com Abraão. E aqui aumenta a nossa responsabilidade. Sabe por quê? Porque você não fez uma aliança com Deus, mas Deus fez uma aliança com você, e é uma aliança dos pedaços, é uma aliança do corpo de Cristo partido por nós na cruz, é uma aliança do sangue de Jesus derramado por nós. Ele foi morto para que Deus fizesse um pacto conosco, como aqueles animais foram mortos para que Deus fizesse um pacto com Abraão. E Deus agora, no capítulo 17, diz para Abraão: Abraão, eu fiz uma aliança com você, eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você, eu vou te salvar, eu vou abençoar tua descendência, eu vou fazer de seus filhos um grande povo sobre a face da terra. Mas seja fiel, anda na minha presença e ser perfeito. Essa é a ordem de Deus. Anda na minha presença e seja perfeito. Uma aliança, um contrato tem cláusulas, e Deus requer de nós fidelidade. Deus requer de nós sermos fiéis a Ele, leais a Ele, ao pacto, à aliança que Ele fez por nós, que Ele fez conosco. A história de Abraão, amados, vai nos ensinar que uma aliança envolve empenho. Abraão vai empenhar agora a sua vida na aliança que ele tem com Deus. A aliança que ele faz com Deus vai mudar seu estilo de vida, vai mudar o seu propósito de vida. A vida de Abraão não vai girar mais agora em torno do eixo de multiplicar animais, de conquistar filhos. A vida de Abraão agora não vai girar em torno da sua riqueza. A vida de Abraão agora vai girar em torno de cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Uma aliança com Deus demanda de nós empenharmos-nos na causa da aliança que fizemos com Deus, que Deus fez conosco. Uma aliança é uma causa para viver. Uma aliança é uma causa. Você vai empenhar-se nessa causa de vida, uma aliança que Deus estabeleceu com você. Você já entendeu que Deus tem uma aliança com você? Você já entendeu que você tem um pacto com Deus? A gente ouve falar muito de gente que faz pacto com o diabo. Infelizmente tem. Tem pessoas que fizeram um pacto consigo mesmas, com as outras pessoas. Mas
A aliança mais importante da vida, ou a aliança das alianças na vida, é a aliança que Deus faz conosco. E esta aliança de Deus conosco demanda de nós ruptura com todas as outras alianças, para sermos fiéis à aliança que temos com Deus. Ela é uma causa de vida. A aliança que Deus estabelece conosco, amados, é a base da vida. O texto nos diz, Abraão creu, quando Deus fala com ele. O versículo 6 diz, e ele creu no Senhor. E quando ele creu no Senhor, isso foi imputado nele para a justiça. A fé, a convicção, a confiança que Abraão depositou no que Deus estava falando com ele, foi imputado nele. E agora é justiça. É mérito para Abraão crer em Deus, porque ele está crendo na aliança do sangue. Ele está crendo na aliança do sangue que Deus derramou para fazer um pacto com ele. Você conhece o resto da história de Abraão. Deus disse para ele, eu vou te dar um filho, e desse filho você terá outros filhos, descendentes, de um descendente que será gerado de você. Você será pai de uma grande nação. Todo mundo lembra o que significa Abrão, não é? Abrão significa pai exaltado. Aí Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Abrão tinha que caminhar com essa tensão sempre. Você perguntava para ele, qual que é o seu nome? Ele dizia, Abrão, pai exaltado. A primeira pergunta que vinha, qual era? Quantos filhos o senhor tem? Resposta de Abrão, tem um sobrinho. Ló. E depois o Ló foi embora. Ele dizia, eu tenho um Damasceno. Um moço que eu adotei lá, alguma coisa assim. Ele não pegou Eliezer para criar. Eliezer já veio possivelmente para ser funcionário dele. Então, ele diz, eu adotei meu funcionário, considero como filho. Depois Deus muda o nome dele, de Abrão para Abraão. E agora o nome dele é pai de uma multidão. Qual é a pergunta? Só tem muitos filhos, não é? Quando ele diz, eu não tenho nenhum, ele tem que crer em Deus, confiar em Deus. E ele está confiando, os anos se passam. Quando Abraão, mais adiante, está angustiado porque o filho não vem, você se lembra que a esposa dele, Sara, raciocina e diz assim, não, Deus não vai me dar um filho, mas Deus vai dar um filho ao meu marido, então não tem que ser meu, pode ser um filho de outra mulher. Ela pega a sua concubina Agar, coloca na cama com Abraão e diz, você pode ter relação sexual com essa moça, engravida essa menina, e ela vai dar à luz a filhos, e eu terei filhos através dela, você vai cumprir a promessa de Deus. Ou seja, eles resolvem ajudar Deus a cumprir sua promessa, eles resolvem ajudar Deus a fazer a obra de Deus. Todas as vezes que nós tentamos dar uma forcinha para Deus, é complicado, não é? Agar tenta dar uma forcinha para Deus e arruma um jeito de Abraão engravidar a Agar. O Abraão engravida a Agar. Agar era egípcia. Nasce um menino chamado Ismael. E aí mais tarde, quando o menino já é adolescente, Deus aparece de novo a Abraão. E aí Deus fala com Abraão, Abraão, você será pai de uma multidão, você será pai de uma nação. E Deus reafirma tudo o que havia dito a ele na aliança que ele fez com Abraão. Aí Abraão se abaixou e falou com Deus, Senhor, eis a Ismael na tua presença. Deus fala com Abraão, não Abraão, o herdeiro da tua bênção não será Ismael, o herdeiro da tua bênção será o filho que eu vou te dar, que vai nascer de você. Sabe o que Abraão fez? Riu. Muita gente lembra que a Sara riu quando o anjo anunciou o nascimento de Isaac, não é? Mas o Abraão riu primeiro. E aí Deus falou, o nome do menino será Isaac, que quer dizer riso.
E aí, algum tempo depois, os anjos visitam Abraão e Sara e falam com Abraão. Nessa visita, os anjos estavam indo para destruir Sodoma e Gomorra, passam na casa de Abraão, e na casa de Abraão eles dizem: daqui 1 ano voltaremos na tua casa, e tua mulher vai amamentar uma criança. Aí a Sara disparou a rir do outro lado da tenda. Coisa de mulher, não é? O marido conversando na sala e ela de trás da lonazinha da tenda escutando a conversa. Mulher não é curiosa. E aí, quando ela escuta o anjo falando com Abraão: daqui 1 ano nós voltaremos à tua casa e a tua esposa Sara vai ter um menino no colo, vai amamentar uma criança. A Sara disparou a rir do outro lado. E aí eles conversam com a Sara dizendo: você riu? E ela diz: não ri de jeito nenhum. Que é isso? Eu? Não. O anjo diz: riu. Ela diz: não ri. O anjo diz: riu. E o nome do menino é para lembrar que ela riu, que Abraão riu, que aquele casal riu quando Deus disse que ia ser fiel à sua promessa. Sara diz: mas já cessou o costume das mulheres, já passou a menopausa, o climatério. Já pensou uma mulher engravidar depois que cessou a ovulação? Qual é o nome disso? Milagre. Pois é isso mesmo, o milagre. Deus faz um milagre. Deus rejuvenesce Abraão. E a vitamina que Deus deu para Abraão foi tão boa, que o Abraão depois ficou viúvo, casou de novo com uma mulher chamada Quetura e teve vários filhos com ela. E são os pais dos povos árabes. Ele mandou esses filhos lá para a região da Arábia. Mas Abraão viu que Deus é fiel. E se Deus é fiel, nós precisamos ser fiéis. Porque de fato, Abraão teve um filho chamado Isaque. Isaque teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos. Os 12 filhos de Jacó formaram um povo chamado Israel, que é o nome de Jacó mudado por Deus. Foram para o Egito, ficaram 400 anos no Egito, foram reduzidos à escravidão no Egito, foram libertos por Deus do Egito, saíram, e no dia da saída, Deus disse a eles: vão e recolham objetos de ouro e de prata dos egípcios. Eles foram e saquearam os egípcios e saíram abarrotados de riqueza do Egito. É como se fosse uma indenização trabalhista, entendeu? Eles trabalharam alguns anos como escravos, na hora de ir embora, um acerto de contas, não é? Fizeram então, levaram ouro, prata, joias dos egípcios e levaram riquezas para a terra de Canaã. E entraram na terra e possuíram a terra. Pergunta então: Deus foi fiel ou não foi às promessas que ele fez a Abraão? Olhando a história de Israel, olhando a história do povo judeu, olhando a história de Abraão, olhando a história de Isaque, olhando a história de Jacó, nós podemos ver um Deus que foi fiel ou não podemos, amados? Se Deus fez uma aliança e foi fiel, e se você agora, como descendente de Abraão, como cumprimento da promessa de Deus a Abraão, porque Deus um dia o chamou para fora da tenda e disse: Abraão, olha no céu, conte as estrelas do céu, se você puder. Não dá para contar. Deus disse: vai ser assim a tua descendência, como as estrelas que estão no céu, como a areia que está na praia do mar. Essa promessa se cumpre nas palavras de Paulo, quando Paulo disse que verdadeiro descendente de Abraão não é aquele que é geneticamente, biologicamente. Verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que são da fé, são aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve. Se você crê no Deus de Abraão, você tem uma aliança com o Deus de Abraão. Então deixa eu fazer o teste. Você crê no Deus de Abraão? Muito convicto não, né? Estava desprevenido? Então vamos lá, de novo. Você crê no Deus de Abraão? Sim. Você crê no Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Sim. Esse Deus é fiel? Sim. Então você também tem que ser fiel. Não há outra resposta a dar a Deus que não seja ser fiel a Ele. Ser fiel a Ele, porque Ele tem sido fiel ao longo dos anos. E a base da relação com Deus é a fidelidade. Deus é fiel, e Ele
quer e Ele requer de nós que sejamos também fiéis a Ele. É uma aliança, é um casamento, é um pacto, é um contrato. Ele fez um contrato comigo e com você. E nesse contrato, Deus quer de nós fidelidade. Como queria a fidelidade de Adão e Eva no Éden. Eles não foram fiéis. Quando há infidelidade, o que acontece? Morte. Quando há fidelidade, o que acontece? Vida. Esse é o princípio. Isso rege a Bíblia inteira, amados. Isso está de Gênesis a Apocalipse. Qualquer livro da Bíblia que você ler, ele vai tratar da aliança com Deus e da fidelidade de Deus com o seu povo. E nos ensinar que a única resposta que podemos dar a Deus diante da fidelidade dele é sermos fiéis a Ele. Porque a aliança nos traz benefícios. Eu listei aqui 4 benefícios da aliança com Deus. E aí não fica preocupado não. Os 4 benefícios agora são a conclusão de tudo isso. Você vai pensar assim, puxa vida, aquilo era só a introdução, agora que vai começar? Não. Esses 4 benefícios são as nossas conclusões de tudo isso. Aplicando todas essas coisas, toda essa base estabelecida. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, você vai ver que a aliança trouxe a ele o benefício, o primeiro deles, um novo nome. Qual é o primeiro benefício? Um novo nome. Como ele chamava? Abrão. Qual é o nome dele agora? Agora é Abraão. Deus muda o nome. E Deus faz isto com Jacó. Deus muda o nome de Abraão, Deus muda o nome de Jacó. E na Escritura, nesse contexto aqui de literatura, mudar o nome é mais do que mudar o nome. Mudar o nome é mudar o ser, é mudar a identidade. Se mudar teu nome não muda a tua identidade? Mudar teu nome é mudar quem você é. Mudar o teu nome é mudar o teu ser, é transformar você em outra coisa, em outra pessoa. Então, Deus muda o nome de Abraão, porque Deus está dizendo, na minha aliança, você vai ser outra pessoa. Você era o Abraão caído, você será o Abraão regenerado. Você era o Abraão perdido, você será o Abraão salvo, porque você tem uma aliança comigo. Eu vou mudar seu nome. Depois Deus muda o nome de Sara, que era Sarai, dizendo para eles, eu tenho um pacto com vocês. E quando Deus dá a Abraão um novo ser, é quando Deus diz para ele, Abraão, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Você já não será mais Abrão. No final, Deus muda o nome dele. Abraão. Você tem uma aliança com Deus. O que significa que Jesus entrou na tua vida, mudou o teu nome, mudou a tua identidade. Que significa que Ele mudou o teu ser, que significa que Ele te transformou, não de fora para dentro, colocando um monte de lei, de norma, de proibição em você, mas que Ele entrou na tua vida e de dentro para fora, transformou você, mudando a essência do teu ser, e agora você é um Abraão, você é uma Sara, você é um descendente de Abraão. Benefício da aliança, Deus te dá um novo nome. Deus te dá um novo ser. Deus te dá uma nova identidade. A tua identidade é Abraão, amigo de Deus. Abraão, servo de Deus. Abraão, homem de Deus. Então, você pode criar um versículo para você. O versículo é assim, Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Você pode colocar seu nome e dizer, anda na minha presença e ser perfeito. Dá para fazer isso?
Fala seu nome, anda na minha presença e ser perfeito, que é a fala de Deus para você. Vamos lá? Você fala aí para você, eu falo para mim. Não vou falar no microfone para você não repetir meu nome aí, não é? Então vamos lá. Fala aí para o seu lugar, eu vou falar para mim. Amaury, anda na minha presença e seja perfeito. É isso que Deus quer de você. Se você tem uma aliança com Ele, é uma nova identidade. E essa nova mulher, esse novo homem, é para andar na presença de Deus. Esse é um benefício. Segundo benefício. O primeiro é um novo nome, um novo ser, anda na minha presença, abandona os ídolos, abandona os deuses, só adore Deus. Abraão vivia num mundo politeísta, Abraão vivia num mundo pervertido, Abraão vivia num mundo corrompido. Ur dos Caldeus se tornou mais tarde a capital mundial da feitiçaria, a capital mundial da promiscuidade, mas Abraão aprendeu a andar com Deus e ser perfeito. Ele vivia no meio dos cananeus, um povo rebelde, um povo pervertido, um povo corrupto. Ele veio do meio dos sumérios, povo pervertido e corrupto. Mas Abraão agora tem Deus como Deus da sua vida, anda na presença de Deus e é desafiado a viver em retidão diante do Senhor. Um novo nome. Nós estamos assim na mesma realidade que Abraão, mas somos chamados numa aliança a andar com Ele. Segundo lugar, novas perspectivas. Um novo nome, novas perspectivas. Abrem-se novas perspectivas para Abraão. O capítulo 11 de Gênesis nos fala sobre Sara, primeira menção a ela, mas ele diz uma coisa: Sara era estéril. Ou seja, como é que Abraão teria um filho se a sua mulher é estéril? Ela tem um problema, ela tem uma limitação na reprodução. Dentro da margem de representação do ser humano, isso acontece por vezes. Se repete ao longo da história, uma infertilidade. E agora Abraão tem que enfrentar essa realidade. Não tem recurso médico, não tem tratamento, não tem recursos para resolver esse problema. Mas Abraão desenvolve sua vida com esse problema. O irmão dele morre, ele assume o sobrinho anda com ele. Mais tarde, os empregados dele são muitos, os rebanhos, os animais dele são muitos, ele tem que dividir, separar-se do sobrinho. O sobrinho vai para Sodoma e Gomorra, e ele vai para a região do deserto. Lá Deus o abençoa, financeiramente, materialmente. Abraão multiplica suas posses. Ele encontra água no deserto, é como achar um poço de petróleo. Mas ele não tem filhos. Mas quando Abraão tem uma aliança com Deus, abrem-se novas perspectivas. Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, você terá filhos, e você será pai de uma nação. Aliás, você será pai de nações, Deus diz a ele. Abraão tem um filho mais tarde, e o filho de Abraão é filho do sobrenatural. Porque Deus curou Sara, Deus rejuvenesceu Sara, Deus rejuvenesceu Abraão. 99 anos, ela com 90. Já pensou o casal indo na loja de enxoval? Todo mundo ia dizer: vai ter neto, vai ter bisneto, não é? Nessa idade. Abraão orgulhosamente vira: não, minha esposa está grávida, rapaz, o que é isso? Vai nascer um filho, não é? Deus faz uma revolução na vida de Abraão, porque Deus está dizendo para Abraão: na aliança comigo, sua vida abre novas perspectivas. O impossível fará parte da tua história também, se você anda comigo. Então preste atenção nisso, amado. Novas perspectivas. O filho é filho do sobrenatural. A terra prometida, eles vão, é um povo pequeno, é um povo sem armas, é um povo sem exército, que entra na terra de Canaã e toma posse daquela terra de forma sobrenatural. Eles saem do Egito de forma sobrenatural, porque Deus está dizendo que vai conduzir nossa história nas perspectivas do céu e não nas perspectivas da terra. Nos projetos do céu e não nos projetos da terra. Na aliança com Deus, nós temos novas janelas, nós temos novas perspectivas. Além das humanas,
as divinas, além das naturais, as sobrenaturais. Então você tem uma aliança com Deus? Então não esqueça das novas perspectivas na sua vida. Impossível aos homens, mas é assim que funciona, gente. A Bíblia fala uma coisa fantástica sobre Abraão. A Bíblia vai nos dizer que Abraão creu contra a esperança. É o que Paulo diz. Abraão creu contra a esperança. Ou seja, ele esperava ter um filho com Sara. Sara era estéril. Ele esperava que ela fosse curada. Ela ficou velha e não foi curada. É contra a esperança. Ele espera, mas só vai piorando. Ele espera, mas só piora. Os anos se passam e só piora. Mas Abraão creu em Deus, Abraão confiou em Deus, Abraão esperou em Deus. E quem confia, quem deposita, quem empenha a sua vida na aliança com Deus, jamais será frustrado, porque Deus é fiel e Ele cumpriu o que prometeu a Abraão. Mesmo contra a esperança, mesmo que às vezes pareça que complicou, mesmo que às vezes pareça que Deus não está fazendo, Ele está. Tem o tempo, tem os caminhos, tem o modo dele. Mas você pode contar com o impossível de Deus na tua história, porque Deus vai guiar a sua história. A aliança com Deus te abre novas perspectivas. Nós vivemos não pelo natural, mas pelo sobrenatural de Deus. É Ele que nos move, é Ele que nos capacita a ser crentes, é o sobrenatural de Deus que nos capacita a vencer o diabo, é o sobrenatural de Deus que nos capacita a vencer o pecado nos domina, mas o poder de Deus nos dominou e nos capacitou a vencer o pecado. O poder de Deus está em nós e nos capacita a resistir ao diabo e a vencê-lo. O poder de Deus que está em nós, então as circunstâncias da vida são adversas, complicadas, mas Deus nos guiará através das adversidades, porque nossos olhos estão no sobrenatural de Deus e não no natural humano. A aliança abre novas perspectivas. Terceiro lugar, terceira conclusão, a aliança com Deus gera novos valores. Deus manda Abraão cortar os animais no meio, ele faz uma aliança com Abraão. Mais tarde Deus institui uma outra coisa, a chamada circuncisão. Deus diz a Abraão: pega os seus filhos, pega seus funcionários, circuncida todos os homens da tua fazenda, do teu clã, e todo descendente que nascer da tua família, de agora em diante, no 8º dia, vai circuncidar. Esse é o sinal da aliança que eu tenho com vocês. Deus está dizendo para Abraão: vocês serão um grupo de pessoas diferentes na face da terra. Todos os outros incircuncisos, vocês circuncisos. Todos os outros infiéis, mas vocês serão os fiéis da terra. Novos valores, novas crenças, novo estilo de vida, novos pertencimentos. Você agora pertence a um novo povo, a um clã diferenciado, selecionado, específico na face da terra. Circuncisão significa tirar do comum e tornar fora do comum. Cortava uma carne do prepúcio do órgão sexual masculino para separar e diferenciá-los. A aliança com Deus te coloca numa vida de novos compromissos, de novos valores. O mundo é formado de incircuncisos. A circuncisão, como diz Paulo, que vale não é do corpo, não é da carne, é a da alma. Por isso o concílio de Jerusalém, lá atrás, nos primeiros séculos da igreja, aboliu que os cristãos circuncidassem, porque ele está dizendo que é a circuncisão do coração que vale. Ou seja, ele está dizendo que quem tem uma aliança com Deus, tem um desligamento do mundo, é cortado algo na sua vida, você se desliga do sistema mundano e se liga ao sistema divino. Você vai viver a vida pelo sistema de Deus. Novos valores, novas crenças. Nós estamos repletos de cristãos nominais, que dizem que são cristãos, mas vivem os valores do mundo, não os valores do reino.
Nós temos cristãos vivendo vida de adultério, nós temos cristãos vivendo vida de roubo, vivendo vida de mentira, nós temos cristãos indo no terreiro, nós temos cristãos fazendo oferendas a espíritos para ter benefícios nas suas vidas, nós temos cristãos, que dizem que são cristãos, mas que oram. Se você for na prisão, você vai ver que está assim de irmão na fé, e não viraram irmão na fé porque foram para a cadeia. O triste não é isso. Quando o cidadão vai para a cadeia e converte, lá é uma bênção. Deus está usando a cadeia para convertê-lo. O triste é quando o sujeito é irmão e vai para a cadeia porque cometeu crime. Entendeu? Está cheio de pessoas dizendo que é cristão, envolvido com tráfico de drogas. E o miserável ainda dá dízimo, você acredita? Tem igreja que recebe. Não entendeu que quando nós temos uma aliança com Deus, há uma circuncisão, nós fomos cortados, desligados da mentira, da soberba, da arrogância, da mentira, do roubo, nós fomos separados da idolatria, da feitiçaria, da imoralidade, do animismo, nós fomos cortados dessas coisas e agora ligados numa aliança nova com Deus, novos valores, novas crenças, novo sistema de vida. E por último, uma nova missão. Novo nome, novas perspectivas, novos valores, uma nova missão. Vamos lembrar? Primeiro, novo nome, fala comigo. Primeiro, novo nome. Segundo, novas perspectivas. Terceiro, novos valores. E quarto e último, uma nova missão. Eu gosto muito de Gênesis 12, mas geralmente em missões se chama Gênesis 12 de o chamado de Abraão. Eu risquei no títulozinho que tem na minha Bíblia, o título não é do texto original, é só para organizar a tradução. Então na minha Bíbliazinha física lá que eu tenho, eu risquei, chamado de Abraão, e escrevi assim, envio de Abraão. Abraão não foi chamado ali, Abraão foi enviado. Deus disse, sai da tua terra, vai, e eu farei da tua família uma bênção para todas as nações da terra. Uma nova missão. Todas as famílias da terra são o alvo de Deus. Deus disse a Abraão, eu te chamei para que você abençoe todas as nações da terra. Esta aliança faz de você a resposta que as nações precisam. As nações não precisam de um novo regime capitalista, elas não precisam de um novo regime comunista, elas não precisam de mais socialismo, de menos socialismo, as nações não precisam de uma nova filosofia, as nações não precisam de uma descoberta científica da Lua, as nações não precisam de uma nova construção, de um novo país, de um novo sistema, as nações precisam dos descendentes de Abraão, que serão luz e bênção para elas. É você, descendente de Abraão. Bênção para as nações. Uma nova missão. Anunciar a aliança com Deus para os povos da terra. Convidar as nações da terra para a aliança com Deus. É a nossa missão agora. Deus falou a Abraão, em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão é a testemunha de Deus no mundo daqueles dias. Nós somos as testemunhas de Deus no mundo em que vivemos. Que Deus nos use com poder e graça nessa terra, nesse mundo em que nós vivemos, em nome de Jesus. Você tem, então, na aliança com Deus, primeiro, um novo nome. Segundo, novas perspectivas. Terceiro, novos valores. Quarto, uma nova missão. Você tem uma missão, uma aliança com Deus. Ser fiel a Deus é a única resposta que podemos dar como igreja diante do que Ele tem feito por nós. Então, meu querido, em nome de Jesus, como diz Apocalipse, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Fidelidade, vida. Infidelidade, morte. Vamos de novo mais forte? Infidelidade, fidelidade, vida.
coroa da vida. Seja fiel ao Senhor. Essa é a expectativa de Deus comigo e com você, como povo da aliança com Ele. O mundo pode ser infiel, nós não. Somos o povo da aliança. Nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Nosso Deus é o Deus de Abraão. Assim, amado e amada, que a bênção preciosa do Deus Todo-Poderoso esteja sobre a tua vida. O Senhor te fortaleça, o Senhor da aliança te acompanhe na tua peregrinação, na tua jornada. Te ajude a enfrentar os adversários, as adversidades. O Senhor Deus te abençoe com ânimo e força, esperança para continuar a jornada. Que a bênção preciosa do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre você, amado, sobre todos aqueles, ou todo aquele povo, todo esse povo da aliança, por toda a face da terra. Amém.